Mas o artigo 64, ele traz na sua mensagem original, até então preservada com essa mesma estrutura textual, que os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços estão sujeitos à incidência na fonte do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. Podemos dizer, a inconstitucionalidade que o STF percebeu nesse texto nos leva a fazer 2 ajustes na sua leitura. E eu quero já ressaltar, existe um projeto de lei para fazer a alteração nesse texto, mas a gente não precisa aguardar a alteração da lei para aplicar aquilo que o STF declarou inconstitucional no contexto aqui do artigo que está na tela. Para deixar mais claro, vamos pegar aqui 2 ferramentas para poder mostrar para vocês que, em síntese, os estados e municípios, eles passam a ter o direito de reter IR nas contratações de todos os serviços pagos a pessoas jurídicas e também nas compras mercantis, inclusive adotando alíquotas maiores, mesmo naqueles casos em que a retenção já era devida. Para resumir, se a gente pegar esse artigo 64 e pegar aqui uma régua, um lápis e uma tesoura, a gente pode fazer os seguintes ajustes. Com a régua e o lápis eu posso riscar aquela menção, aquelas referências às contribuições sociais retidas na fonte, na medida em que, para que o município ou o estado, através das entidades da linha C do QSO, façam essa retenção, há um pressuposto na lei, e isso não foi matéria de discussão pelo Supremo. E o que a lei diz? Se o estado ou município quiser fazer a retenção, o governador ou o prefeito tem que assinar primeiro o convênio com a União através da Receita Federal. Convênio que praticamente ninguém no Brasil se interessou por assinar. Mas o recorte mais importante que a gente precisa fazer está um pouco mais acima desse texto. Está ali na palavra federal. O STF disse, em outras palavras, União, você não pode estabelecer uma regra legal que determine que os seus órgãos façam a retenção do imposto de renda em uma grande quantidade de operações e os estados e municípios façam retenção, vamos dizer, em meia dúzia de serviços. Isso é inconstitucional e o STF fez a leitura exata daquilo que foi a intenção do legislador lá no final dos anos 90. Qual foi a intenção dele? Foi dizer assim, vamos estabelecer que a nossa administração pública, a federal, ela vai trabalhar muito para cooperar com a arrecadação desses 4 tributos. Mas se a gente mandar os estados e municípios fazerem essa retenção tão ampla, para nós, União, não vai ser benéfico, porque os estados e municípios vão ficar com a parcela decorrente da retenção do imposto de renda, já que a Constituição Federal fala que isso pertence a eles. Então dá para a gente ler nas entrelinhas desse artigo que houve uma certa malícia por parte da União lá atrás, quando ela colocou apenas a palavra federal ali na segunda linha do texto. E o STF disse, essa discriminação é inconstitucional. O fato é que essa decisão do STF, uma vez compreendida, ela traz desdobramentos. E esses desdobramentos envolvem desde a interposição de recursos, e o primeiro recurso que foi interposto ali pela própria União não discutiu o mérito da questão, só discutiu a modulação dos efeitos. Um outro recurso foi da Abrasf, a Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais. O que ela queria? Que as empresas públicas dependentes também passassem a ter direito de fazer a retenção ampla, recolhendo para o seu estado ou para o seu município, se tratasse de uma empresa desses entes federativos. O STF rejeitou esses recursos e a gente vai falar mais sobre o desdobramento prático disso na sequência.